Olá, como você está? Tudo bem com você? Eu vou muito bem e espero que você também. E vamos dar continuidade àquilo que conversamos semana passada, na segunda-feira passada. Conversamos sobre as habilidades do relacionamento, porque essa série que nós vamos iniciar fala sobre o poder dos relacionamentos, como andam os seus relacionamentos. E é muito interessante pensar nisso, né? Porque se você para pensar, nós nos relacionamos o tempo todo. E um relacionamento extremamente importante que descobrimos semana passada, qual é mesmo? É o relacionamento que você tem consigo mesmo. E como andam as habilidades desse relacionamento, que é um dos relacionamentos mais importantes. Porque se esse relacionamento não andar bem, os demais também não andam. Mas tudo bem, não se preocupe, se você ainda está logando, se você ainda está chamando as pessoas para logar aqui e convidando um, convidando o outro, não se preocupe que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos na segunda e na terceira habilidade hoje. Então, primeiro, deixa eu me apresentar enquanto outras pessoas estão chegando. Eu sou a Rafaela, da equipe dos 25 segundos. Para você que me conhece, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, porque nós somos uma empresa de desenvolvimento socioemocional e estamos aqui para quê? Para te dar ferramentas que você pode usar no seu dia a dia de forma auto-aplicáveis e ferramentas simples para que no seu dia a dia você possa desenvolver e assim entrar no seu ciclo de excelência emocional. E eu vou falar também o que é um ciclo de excelência emocional. Antes disso, enquanto as pessoas estão chegando aqui, já separa, já deixa aí do seu lado o seu caderno, seu bloquinho de notas, a sua folha de sulfite para anotar, porque uma das ferramentas que nós entendemos que é extremamente importante para o nosso crescimento são as anotações. Você precisa colocar para fora, não adianta só ficar elaborando, pensando e deixando esses pensamentos aqui voando no seu espaço mental, porque quando você precisa disso, você aí até caçar aquilo que você pensou, aquilo que você elaborou, aquilo que você decidiu fazer, isso demora um tempo e aí você desiste. Se você anota, você consegue, além de colocar no papel e expressar aquele seu sentimento, aquele seu pensamento, você consegue recorrer a ele de uma forma muito mais fácil. Bom, você já sabe também que no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists que ajudam você no seu comportamento, porque nós temos lá os padrões de comportamentos reacionais, os comportamentos fortalecedores, são 14 vídeos que explicam 7 os seus comportamentos reacionais, que você tem e eu também tenho, e 7 que vai falar dos seus comportamentos fortalecedores, como mudar esses comportamentos reacionais. Então, vale a pena conferir. Também temos a melhor roda da vida, aos 4 quadrantes, aonde você vai aprender a trabalhar com cada um deles. Temos também o poder das palavras. Tem um vídeo lá fantástico que fala sobre o poder das perguntas. Fantástico! Perguntas fortalecedoras levam a respostas fortalecedoras. Perguntas inteligentes levam a respostas inteligentes. E aí é fantástico tudo isso. O poder da ação. Como vencer a procrastinação em 25 segundos. Fantástico esse também. E aí nós temos o poder da ansiedade. Uma playlist de 7 vídeos. Isso mesmo, falando sobre como olhar para a ansiedade de uma maneira diferente. Você já pensou nisso? Você está ansioso ou você é ansioso? Existe aí uma diferença de nunca mais fale que você é ansioso, porque você pode estar, mas ser ansioso nós não somos, nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento que é um sentimento nato. Mais uma playlist que fizemos no comecinho deste ano, que é abrindo espaço para o novo. Como você quer colocar algo novo na sua vida se você não abre espaço para ele? Então precisa se desapegar de coisas materiais? Precisa sim, mas não só isso. Eu preciso me desapegar de pensamentos que me maltratam, pensamentos que são limitantes e tenho também que tirar de mim sentimentos que me maltratam e sentimentos que não me fortalecem. Então eu preciso abrir espaço para que novas coisas entrem. E também nós temos aí, que foi
A penúltima, que fala sobre o poder de recomeçar. Recomeçar para quê? Recomeçar, a força, a coragem para recomeçar. E aí, recomeçar para quê? Você sabia da diferença do para quê e do porquê? Se não sabia, então assiste aquele vídeo que vale a pena. Recomeçar, por quê é motivo? Para quê é propósito. Então, recomeçar para quê? Porque eu tenho um propósito para isso. E o último que nós fizemos antes desse, o poder do tempo. Fantástico também. Falamos sobre o poder do tempo, ter tempo para você mesmo, o tempo, como nossos sentimentos interferem através do tempo. E falamos também sobre tempo de perdas e despedidas e também tempo de luto. Importantíssimo esses dois, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Mas eu falei para você que você podia aprender o ciclo de excelência emocional. O ciclo de excelência emocional se baseia nesse método aqui, que é o método SEMEAR. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Aonde o S, você trabalha suas emoções, o E, você trabalha os seus pensamentos, o mudar, suas crenças limitantes, o escolher, fortalecer as suas decisões, o agir, aprender a sair da procrastinação, o realizar, alinhar o seu objetivo com o seu propósito de vida. Fantástico! Por quê? Porque isso para aqui? Não para, ele continua, e cada vez você vai dando um passo a mais, um passo acima, um passo de crescimento, um passo que te leva ao seu ciclo de excelência emocional. Fantástico isso, fala a verdade, isso é sensacional. Muito bem, e aí, deixa eu beber água porque eu falei muito rápido, vocês estão percebendo, né? Isso, eu falei rápido para que você possa estar sempre atento aqui a mim. Agora vou falar um pouco mais devagar, porque nós vamos entrar no nosso tema que nós começamos semana passada, falando então sobre relacionamento. E uma coisa muito interessante que eu queria frisar rapidinho, você já percebeu que essas mudanças que aconteceram nesse último ano e nesse ano que nós estamos vivendo, 2020 e 2021, fizeram que nós percamos a paciência com coisas que antes nós tínhamos paciência? A sensação que nos dá é que nós estamos muito mais aflorados, nossas emoções estão muito mais afloradas. Se as nossas emoções, se os nossos sentimentos estão muito mais aflorados, então você entende o que está acontecendo com os seus relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, não são só relacionamentos afetivos, os relacionamentos que você tem dentro da sua casa. Não. São relacionamentos também que você tem no seu ambiente profissional, são os relacionamentos também que você tem como um ambiente social. E se você parar para observar, nós olhamos nas mídias, nós vemos desastres, nós vemos assassinatos, nós vemos catástrofes, nós vemos pessoas xingando e achando que podem falar da religiosidade de um e de outro sem sequer entender a história do outro. Então, aquilo que parecia que nós tínhamos um pouco mais de tolerância está vindo muito mais perto de nós e a tolerância está acabando. E isso faz com que os nossos sentimentos estejam mais aflorados e ao estar mais aflorados, você tem noção do que está acontecendo com os nossos relacionamentos? Índices de separações aumentaram nessa pandemia, porque os relacionamentos se estreitaram. O percentual aumentou, relacionamento se estreitou. Por que isso? Então, tudo isso tem a ver com o modo que você lida consigo mesmo e também com os outros. Então, quer seja na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, nós precisamos, sim, ter habilidades para nos relacionarmos. E aí, semana passada, depois você vai lá e assiste inteirinho, mas nós falamos do prefixo da palavra e pegamos então a palavra relacionamento, fomos na raiz original dela, que é a raiz refero, e nessa raiz refero nós entendemos que relacionar é o ato de levar e trazer de volta. Eu levo e trago algo de volta. Então essa ligação com o outro, de levar e trazer de volta, é a raiz da palavra relacionamento. E
Aí nós mencionamos, né, que o primeiro relacionamento, os sinônimos, vamos falar dos sinônimos. Os sinônimos dos relacionamentos. Da palavra relacionamento é convivência, contato, trato, convívio, relação, caso, união, ligação. E o antônimo do relacionamento, da palavra em si, relacionamento, é desunião, afastamento, desentendimento, isolamento, introspecção, rompimento, ruptura. Se o seu relacionamento, a base dele, está no antônimo, que seja desentendimento, introspecção, rompimento, ruptura, você tem um problema sério aqui no seu relacionamento. Agora, se a base do seu relacionamento tem a ver com convivência, com contato, com trato, com convívio, com relação, com união, com ligação, então você está na base certa para desenvolver um relacionamento adequado, seja ele afetivo, seja ele na área profissional e seja ele na área social também. Ah, aí pega, hein? Porque nós falamos que ter relacionamento, a palavra relacionamento e ter um bom relacionamento exigem 4 palavras principais, que é empatia. Você é empático? Que tem no relacionamento confiança, você confia? No relacionamento tem que ter harmonia, você promove a harmonia no seu relacionamento, e no seu relacionamento tem que ter respeito. Você respeita as pessoas com qual você se relaciona? Então, um bom relacionamento tem que ter essas 4 palavrinhas básicas para desenvolver esse bom relacionamento. Então, nós falamos também dessas habilidades. E a primeira habilidade que comentamos semana passada foi justamente a habilidade de se relacionar com você mesmo. Qual é a sua habilidade de se relacionar com você mesmo? Então, rapidamente, eu vou só pegar os tópicos, porque depois, se você quiser saber a essência de cada uma delas, você assiste o vídeo passado. Mas aqui está, as habilidades de se relacionar consigo mesmo. Primeiro, o autoconhecimento. Porque se você não se autoconhecer, você terá dificuldade de entender o outro. Depois, você tem que entender as suas emoções. Entender aquilo que as suas emoções causam em você mesmo e não deixar que elas te dominem. Depois, descubra os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos? Para que você possa entender que a outra pessoa também tem pontos fortes e fracos. Perdoe-se quando errar. Como é que está o seu nível de perdão? Porque só assim também você consegue fazer o mesmo para com o outro. Entenda quais são as suas necessidades. Qual é a sua necessidade básica? É de ser reconhecido, de ser amado, de ter atenção? Porque assim você consegue entender o outro também. Ame-se. Essa é a regra básica para se relacionar com qualquer outra pessoa. Ame-se a si mesmo, para que você possa amar o seu próximo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, ame-se para que você possa transmitir o amor ao seu próximo. Porque você pode até amar o seu próximo, mas se você não amar a si mesmo, a sua transmissão, a sua carga energética de amor não flui, não vai para frente. Então, ame-se para que essa transmissão seja feita. E aceite as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Não coloque o outro dentro de uma caixinha e ache que ele tem que agir daquele jeito, porque aquele jeito é que você acha que é o correto. Mas quem é você para achar o que é correto em relação ao outro, não é verdade? Então, isso tudo só foi assim, uau! Um resumão daquilo que nós falamos semana passada na segunda-feira. E essa segunda-feira, então agora que você já está aí confortável e pronto com a sua caneta na mão, para anotar aquilo que nós vamos falar sobre a segunda habilidade. E essa é uma habilidade que é extremamente importante, porque a primeira habilidade, todo relacionamento, como nós falamos, ele tem algo que eu levo ao outro e trago de volta do outro para mim. Eu levo ao outro e trago de volta. Essa é a base do relacionamento, porque nós nos relacionamos com o outro. Então, essa segunda habilidade são as habilidades exatamente com os outros. E nós vamos descrever uma a uma, você vai tomando nota,
para que você possa analisar no final como é que estão as suas habilidades para com o outro, tá? Então, primeiro vamos falar com o outro e depois vamos falar sobre a sociedade e você vai entender o porquê que esse cenário hoje está tão doce, tá bom? Esse cenário está muito doce hoje e você vai entender o porquê. Então, vamos lá. Nós temos habilidades a serem desenvolvidas para com os outros. Eu deixei um desafio semana passada, porque são 7 habilidades que nós temos que ter com relacionamento, no relacionamento conosco. São 7 habilidades. E eu deixei o desafio para você pensar ou agir, modificar ou então tentar mexer nessas habilidades, uma delas por semana. Então, o autoconhecimento, o perdoar-se, o achar os seus pontos fracos e fortes e assim por diante, um por dia, para que você pudesse, então, observar como está o seu relacionamento consigo mesmo. Agora, as habilidades para um relacionamento com o outro começa assim, ó. Primeira coisa que eu tenho que ter habilidade para me relacionar com o outro é através da comunicação verbal. Quer anotar? Anota. Comunicação verbal. Essa é a primeira habilidade que eu tenho que ter para me relacionar com o outro. O primeiro passo é falar sem pressa. O primeiro passo para eu me comunicar e me relacionar com outra pessoa é falar sem pressa e com consideração. Eu tenho que validar a opinião dos outros em relação às minhas colocações. Então, quando eu vou falar com o outro, eu também preciso validar aquilo que o outro vai falar para mim. E tenho que levar isso em consideração. Eu não posso ser aquela pessoa que quero fazer um relacionamento unilateral. Só eu falo, tudo aquilo que eu estou falando está certo e eu nem sequer paro para ouvir o outro, ou concordar com o outro, ou não concordar com o outro, ou levar aquilo em consideração para que eu possa pensar. Quantas e quantas vezes você está conversando com alguém e aí você está falando, a pessoa, eu não quero ouvir, não quero ouvir. Isso não é um relacionamento. Não vem com justificativa, eu não quero ouvir. Se você não quer ouvir, então que tipo de relacionamento você quer ter? Agora não quero ouvir, para de falar, não quero ouvir. Que tipo de relacionamento você quer ter se você não consegue desenvolver sequer uma comunicação verbal? Então, a primeira coisa que nós temos que ter habilidade é nessa comunicação verbal. Exige esforço? Muito esforço. Exige muito esforço, tá? Como eu já comecei as ferramentas, eu vou colocar o chapéu aí, eu já tenho uma surpresa. Tenho 2 aqui hoje, 2 chapéuzinhos aqui. Por que eu tenho 2? Porque o relacionamento com o outro, né? Então, estou com 2 hoje aqui. A próxima comunicação que nós vamos falar, a próxima habilidade que nós temos que ter para o relacionamento com o outro, além da comunicação verbal, é a comunicação não verbal. Quer ver só? A comunicação não verbal, ela fala muito e ela fala mais do que as palavras. A comunicação não verbal, ela fala mais do que as palavras. Quantas e quantas vezes uma pessoa está falando com você e aí você percebe que aquilo que ela ou você está falando com ela e a reação dela é uma reação de desdém, é uma reação de nem tá aí, não tá nem se importando, ou então é uma reação de que está prestando atenção naquilo que você está falando, de que está concordando com o que você está falando, de que está atento ao que você está falando, ou então que não está nem aí para o que você está falando. Você está falando e a pessoa está fazendo outra coisa. Você está falando e a pessoa está lá,
fazendo outra coisa. Hoje eu tô com o chapéu de Indiana Jones aqui. Você tá falando e a pessoa tá fazendo outra coisa, nem tá prestando atenção direito no que você tá falando. E aí você perde até a vontade de falar. Aí você perde até a linha do pensamento que você estava falando. Então, uma das habilidades que e quando eu fiz as caretas aqui, com certeza elas ecoaram aí. Quando eu prestei atenção, você estava ali atento. Que saco, né? Então, tá vendo? A gente sabe as expressões. A gente consegue entender quando uma pessoa tá brava, quando uma pessoa tá feliz, quando uma pessoa tá atenta, quando uma pessoa vem aquele cara de novo falar comigo. Então, a comunicação não verbal, a nossa postura, os nossos gestos são capazes de informar para o outro as nossas reais intenções, quer sejam boas, quer sejam ruins. Então é extremamente importante que quando você vai se relacionar com alguém ou está se relacionando com alguém, você esteja atento sim. Esteja atento aonde? No seu momento presente. Porque se você está atento no seu momento presente, você está atento à pessoa, você desenvolve sua escutativa. Agora, se você não está atento ao seu momento presente, você está preocupado com outra coisa que você tem que fazer, ou você está preocupado com outra coisa que você deixou para fazer e que aconteceu, e você está no mundo da lua, mas não está no mundo da terra presente, junto com a outra pessoa que quer, naquele instante, se relacionar com você. Olha a importância disso. E depois nós ficamos lamentando. Depois nós ficamos colocando culpa de que não deu certo, isso não aconteceu, por quê? Porque não estávamos no momento presente. Ou não agimos com confiança em algum momento. Então, isso é extremamente importante, essa nossa linguagem não verbal. Outra coisa que é extremamente importante nas nossas habilidades para o relacionamento com o outro é ouvir. É ouvir. Quando alguém fala, nós precisamos ouvir. Isso é importante. O ciclo da comunicação, ele só se completa quando a sua mensagem for decifrada pelo outro. Então, ouça. Tenha uma escuta ativa. Ouça de verdade. Não fique só deixando a pessoa falar sem que você esteja atento ao que ela está falando. Ouça. E quando você ouve e está atento, parece que a pessoa fala uma ou outra palavra e você já entendeu tudo, perfeito. Até o tempo de comunicação, muitas vezes, ele é reduzido porque eu estou atento àquilo que o outro está falando. Na relação com o outro, tem a cordialidade. A cordialidade é algo que não pode faltar no trato com as outras pessoas, ainda mais quando você trabalha em equipe. Seja cordial, seja educado, seja uma pessoa que respeita o espaço do outro. Respeite a diversidade. Como nós já falamos anteriormente, respeite as diferenças. Então, respeite a diversidade. Cada pessoa tem a sua origem, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa merece sim ter a sua história honrada e respeitada. Eu preciso respeitar. Respeitar aquilo que o outro traz como história. Eu não preciso muitas vezes entender. E talvez nem concordar, mas eu preciso respeitar, porque o outro, até chegar aonde ele está, ele teve uma história de vida a alcançar e a viver. Então, respeite, devemos sempre buscar evoluir nisso como seres humanos. Mantenha o respeito sempre, 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 sempre. Por quê? Porque nós não podemos nos levar pela nossa raiva e pela nossa insatisfação. A falta de respeito produz em nós raiva e insatisfação. E eu não posso entrar num relacionamento para com o outro movido por raiva e insatisfação. E se eu tenho raiva e insatisfação, para! E vai ver como você está se relacionando consigo mesmo. Porque essa raiva e essa insatisfação são emoções que você precisa trabalhar para entender
como é que está o seu emocional, as suas emoções, e não transferir isso no relacionamento para com o outro. Questione. Questionar é outra habilidade. Questionar é uma ótima maneira de começar uma conversa, mas questione de maneira inteligente. Tenha qualidade nos seus questionamentos. Não questione para instigar uma discussão. Não questione para instigar uma briga. Questione, sim, para saber fatos. O que aconteceu? Qual foi o fato? Como é que isso pode ser resolvido? Questione para entender fatos e não para iniciar uma discussão e muitas vezes sem pé e sem cabeça. Tenha boas maneiras. Olha que legal, para você se relacionar com o outro, você precisa ter boas maneiras. Parece a mamãe falando, né? Parece mamãe falando. E ainda comemoramos o Dia das Mães agora, nesse domingo? Então, parece mamãe falando. Então, assim, olha, tenha boas maneiras, mas é verdade, tenha boas maneiras. Porque as pessoas que têm boas maneiras, elas são vistas como pessoas inteligentes. O nosso subconsciente, ele põe essa informação para nós, que as pessoas que têm boas maneiras, elas são inteligentes. E no mundo do negócio, isso é muito, mas muito importante, porque nós sabemos nos portar perante os outros, quer nós concordemos ou não com a opinião do outro, mas eu tenho boas maneiras e sei me comportar perante a opinião de outras pessoas. Então, isso são obstáculos que, se nós não fizermos, nós não teremos uma boa relação com o outro. Mais uma coisa, tenha a solução de problemas. Entenda isso. Hoje, passar um dia sem ter um problema é raríssimo, é raríssimo. Então, tenha essa resolução de problemas para com você. Não seja você um criador de problemas. Se tem problemas, tenha na sua mente como resolver isso, como resolver. Isso é um problema. Ok, é um problema, eu tenho problemas todos os dias. Como eu posso resolver isso da melhor maneira possível? Então, entenda, examine, veja as possibilidades, promova sistemas estratégicos, coloque o seu plano em prática, mas procure sempre a solução dos problemas. Não pare nele, não crie. Não seja um desenvolvedor de problemas sem buscar as soluções dos problemas. Isso é extremamente importante, porque se você quer subir no degrau do seu relacionamento, quer seja afetuoso, quer seja profissional ou social, você precisa ter uma mente que resolve problemas. E o seu gerenciamento pessoal é muito importante, gerenciar as suas emoções, extremamente importante, gerenciar as suas emoções. Então, nós falamos sobre como nos relacionarmos com os outros. Essas são as habilidades que nós precisamos desenvolver. Vamos falar mais especificamente sobre elas mais para frente? Vamos falar, vamos pincelar algumas, vamos sim. Mas se você entende que você quer melhorar o seu relacionamento, primeiro consigo mesmo, olhe todas as habilidades que nós colocamos, todas as características dentro da primeira habilidade, que é o seu relacionamento consigo mesmo, escolha uma e comece a praticá-la. Se você quer melhorar o seu relacionamento com o outro, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus avós, com os seus primos, com quem for, no seu ambiente de trabalho, pegue essas habilidades e trabalhe. Elas não vão, eu garanto para você, eu garanto, tá garantido que essas habilidades não vão trabalhar por si próprias na sua vida. Você fica lá, eu vou melhorar minha habilidade com o outro. Mas se você não pegar uma dessas que você escreveu e falar, é por aqui que eu vou começar, é pela minha comunicação verbal que eu vou começar, não tendo pressa de falar e ouvindo o que o outro tem a falar também, não acho que isso vai surgir como um passe de mágica na sua vida, tá? Porque exige esforço. Relacionar com o outro exige esforço. Entendeu? Então, olha só, comunicação verbal é um aspecto. Comunicação não verbal é outro aspecto. Ouvir
Escuta ativa, outro aspecto. Cordialidade, outro aspecto. Respeite as diversidades. Mantenha o respeito. Questione. Tenha boas maneiras. Solução de problemas. Traga as soluções de problemas. E gerenciamento pessoal. Gerencie as suas emoções. Domine as suas emoções. Ah, mas como fazer isso? Nós já indicamos ferramentas nos vídeos passados, mas como eu gerencio as minhas emoções? Por que eu tenho que gerenciar as minhas emoções? Porque se eu não gerenciar as minhas emoções, se eu não dominar as minhas emoções, não entender aquilo que elas fazem comigo, eu vou ser dominado pelas minhas emoções. Se eu não entender o que a raiva promove em mim, eu vou ser dominado pela raiva. Se eu não entender o que a irritabilidade, que é a irmã da ansiedade, provoca em mim, eu vou permitir que a irritabilidade tome conta da minha vida e cuide e transforme o meu dia. Então eu preciso entender o que essas emoções provocam na minha vida para que eu possa dominar essas emoções. Ah, mas eu consigo dominar 100%? Não, mas eu vou aprendendo. Eu vou tendo jogo de cintura, eu vou tendo compaixão comigo, eu vou me flexibilizando e eu vou vivendo cada dia um dia melhor. Cada dia eu vou dando novas perspectivas à minha mente de falar, poxa, eu sempre agi assim, mas eu posso agir dessa forma. E se eu agir dessa forma, será que vai funcionar? Vamos testar? Funcionou! Então, se funcionou, eu tenho que fortalecer esse novo caminho. Então, controle as suas emoções e tenha um gerenciamento pessoal. Agora, tranquilo até aqui? Eu sei que não está, né? Não está tranquilo. Por quê? Porque se estivesse tranquilo, a gente não ia ficar falando sobre relacionamento, não é verdade? Se fosse tão tranquilo assim, nós não teríamos nas prateleiras das livrarias ou então nos nossos catálogos de livros virtuais tantos e tantos livros que falam sobre relacionamentos. É relacionamento conjugal, é relacionamento com os filhos, é relacionamento no ambiente de trabalho. Pega a base dos livros para você ver. Todos eles, a maioria deles, falam sobre relacionamento. Ah, mas até relacionamento com o seu dinheiro. Você tem que saber se relacionar com ele, senão você sai gastando todo o seu dinheiro e chega no final do mês, você não tem nada mais. Então você tem que até aprender a se relacionar com o seu dinheiro. Olha que legal, você tem que aprender a se relacionar com o seu tempo. Olha que legal isso, olha como o relacionamento ele está em todos os aspectos da nossa vida. Se fosse uma coisa tão simples, não teríamos tantos vídeos, tantos livros que falam sobre relacionamento. Concorda comigo? Então não é fácil, mas é possível? Sim, é possível. Exige esforço? Exige esforço. Exige esforço. E sabe o que é mais legal? É que você, quando vai caminhando e vai vendo os frutos, que essa caminhada e você vai se fortalecendo e você vai olhando para trás e você fala, nossa, olha como eu era e olha como eu estou hoje. Isso te dá uma gratidão muito grande. Uma gratidão de entender que é possível sim, é possível melhorar, é possível sim, é possível transformar. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos sempre, 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 que é possível uma transformação pessoal. É possível essa transformação. E eu vou contar agora uma história para vocês. Por quê? Porque nós vamos falar agora sobre a nossa consciência social, essa visão sistêmica. Porque eu não só me relaciono comigo mesmo, mas eu também me relaciono com o outro, que nós acabamos de falar, mas eu me relaciono com uma sociedade. E essa sociedade, ela é interdependente. E nós temos, então, essa visão sistêmica. Eu vou te contar essa história, então, por isso que hoje está muito doce aqui, né? Vou te contar essa história. Um antropólogo que estudava os usos e costumes de uma tribo africana
propôs uma brincadeira inofensiva às crianças. Ele encheu um pote de doces e guloseimas e colocou esse pote debaixo de uma árvore. Depois, ele chamou as crianças e combinou que quando ele desse o sinal, elas correriam para o pote e a que chegasse primeiro ficava com todos os doces que estava lá embaixo. As crianças, então, se posicionaram na linha de partida que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele deu o sinal, todas as crianças deram as mãos e começaram a correr em direção à árvore onde estava o pote. Quando lá chegaram, distribuíram os doces entre si e começaram a comê-los. O antropólogo foi ter com as crianças e perguntou por que razão tinham ido todos juntos, quando o primeiro que chegasse ficaria com tudo que havia no pote e assim comeria muito mais doces. As crianças responderam: Ubuntu, Ubuntu, tio. Como poderia um de nós ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? O antropólogo ficou desconcertado. Meses e meses trabalhando, estudando a tribo, ele não tinha compreendido de verdade a essência daquele povo. Se ele tivesse compreendido, jamais ele teria proposto essa competição. Ubuntu significa eu sou quem sou, porque somos todos nós. Eu sou quem sou, porque somos todos nós. Ubuntu. Ubuntu para você. Eu sou quem eu sou, porque somos todos nós. E essa é uma antiga palavra africana da tribo da cultura Zulu Xhosa. E eu quero que você guarde isso. Sou quem sou, porque somos todos nós. E quando você está aí no ambiente da sua casa, quando você olhar para a sua família, olhe para eles e fale assim: eu sou quem eu sou, porque somos todos nós. Quando você estiver no seu ambiente de trabalho, olhe para todos ali no seu ambiente de trabalho. Observe o seu ambiente de trabalho e pense consigo mesmo: sou quem sou, porque somos todos nós. Quando você tiver uma visão mais ampla desse mundo sistêmico, do planeta que nós vivemos, olhe para todas essas pessoas, para esse planeta, e fale consigo: eu sou quem eu sou, porque somos todos nós. E o Ubuntu é a maneira que nós, dos 25 segundos, gostamos muito de trabalhar e pensar. Eu, Rafaela, sou quem sou, porque somos todos nós. Eu só sou quem eu sou, porque somos todos nós. Nós trabalhamos para desenvolver, sim, pessoas emocionalmente capazes de impactar na criação de uma sociedade sustentada pelos pilares de respeito e da solidariedade. Eu preciso respeitar o meu próximo. Como que eu vou ser feliz se o meu próximo está triste? E acreditamos sim, sem sombra de dúvidas, num mundo mais humano. Num mundo mais humano. Uma pessoa com Ubuntu, ela tem algumas características. E eu gostaria que você também anotasse essas características. Porque se você gostou dessa história, e essa história tem vários vídeos emocionantes, inclusive na internet, e você pode buscar a fundo essa história, porque é isso mesmo. Nessa tribo existe esse conceito do Ubuntu. Então, uma pessoa que vive com Ubuntu, que não pega tudo para si, mas sim quer dividir para que todos se sintam agraciados e nós saibamos dividir todas as coisas que temos dessa forma
com o respeito, então vamos todos nós e vamos fazer junto, porque juntos somos mais fortes. Uma pessoa com Ubuntu, ela tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são desunidos, oprimidos e sofrem. No seu ambiente de trabalho, você tem que ter essa consciência que você é afetado quando o seu ambiente de trabalho está desunido, está oprimido, e aí não só eles, você também sofre. Na sua casa, você tem que ter consciência que se o relacionamento ele está desunido, o relacionamento sofre, você sofre, a pessoa sofre. O Ubuntu também tem a essência de acreditar no ser humano. Você nunca vai nos ouvir falar de que o ser humano não tem jeito. Então, uma das essências do Ubuntu é acreditar no ser humano. Eu acredito no ser humano. Outra essência do Ubuntu é a compaixão. É a abertura de mente que se opõe ao narcisismo e ao individualismo. Não dá, eu só sou quem sou porque somos todos nós. Então, eu não posso ser umbiguista, eu não posso ficar só olhando para o meu umbigo e achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. Eu tenho pessoas que são umbiguistas, nós conhecemos pessoas que acham que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Mas isso não é Ubuntu. Ubuntu é ter a compaixão e a mente aberta para que eu saiba que as coisas são muito maiores do que eu. Olha as estrelas quando você quer ter essa noção. E aí lembre que você está num planeta, Terra, que ele gira em torno de uma estrela de 5ª categoria que se chama Sol. O Sol não é uma das maiores estrelas e você só está dentro desse sistema solar. Então, olha a amplitude disso. E sabe como eu acalmo muitas vezes a minha mente? É quando eu olho para isso. Eu falo, nossa, tudo é tão maior, tudo é tão imenso, tudo é tão grandioso. Eu tenho que ser grata mesmo pela gravidade estar funcionando e os meus pés estarem fixos nesse planeta. Porque se meus pés não estivessem fixos e a gravidade não funcionasse em mim, voaria pelo universo. Pensa nisso. Traz pensamentos grandiosos e aí você vai ver como também a sua compaixão e a sua mente aquieta. Sua compaixão aumenta e sua mente fica mais aberta e mais quieta. Uma outra coisa do Ubuntu é a partilha. Uma pessoa com Ubuntu, ela é acolhedora, ela acolhe, ela não afasta. Ela é hospitaleira, ela é generosa, ela é disposta a compartilhar. E não só compartilhar coisas materiais, mas compartilhar sentimentos, compartilhar pensamentos, compartilhar conversas, compartilhar dores, compartilhar silêncio. Já compartilhou silêncio com alguém? Alguém que precisa ser consolado muitas vezes? Ele só precisa do seu silêncio e da sua presença. Então, uma pessoa com Ubuntu tem partilha. Uma pessoa com Ubuntu, ela tem respeito. Respeito, olha o respeito de novo aqui. E o respeito é o compromisso com a coexistência pacífica e a convivência com as diferenças. Eu posso sim conviver com as diferenças. Por que eu preciso conviver só com os semelhantes? Não! O respeito me ensina a conviver com as diferenças. Eu posso conviver com as diferenças. O Ubuntu, uma pessoa com Ubuntu, também tem empatia. Empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, entender um pouco que seja a dor do outro, o pensamento do outro, o sofrimento do outro. Vou conseguir fazer isso 100%? Não. Mas eu consigo sim. Não consigo fazer 100% porque o outro é um indivíduo único. Mas quando eu estou disposto a me colocar no lugar
entender todo aquilo, todo o contexto que envolve o outro, eu consigo ter empatia para com o outro. E aí a empatia puxa a compaixão, a empatia puxa o respeito, a empatia puxa o acreditar no ser humano, a empatia puxa essa consciência, ela puxa tudo isso para dentro de si. E mais uma coisa, na pessoa que tem Ubuntu, ela tem ética social. Como assim, Rafa? Ter ética social? Sim, o Ubuntu sinaliza que as existências humanas, elas estão interconectadas. Elas estão interconectadas. Você vai fazendo conexões. E se você gosta de estudar árvore genealógica, vai estudar. Você vai ver onde você vai parar. E você vai ver quantas interligações acontecem. Nossa, aquele outro. Nossa, aquele tataravô do tataravô do tataravô. As pessoas são interconectadas. Então, nós entendemos que essa condição humana, ela é uma existência coletiva. Por isso que eu sou quem sou, porque somos todos nós. E é muito diferente dessa sociedade competitiva, dessa sociedade que busca o autocentramento dos sujeitos, uma visão de que, nossa, eu tenho adversários e eu tenho inimigos a serem vencidos. Eu tenho adversário no trabalho, eu tenho adversário dentro da minha casa, eu tenho adversário na sociedade e eu preciso vencer os meus adversários. É isso que a nossa sociedade muitas vezes prega. Agora, o Ubuntu não pensa assim. A pessoa que tem um Ubuntu, ela olha para as coisas e fala assim, a lógica da sociedade competitiva é que a humanidade, ela se constrói pela vitória junto com o outro. É junto com o outro, pelo compartilhamento e pela interconexão. Eu só sou quem sou e estou aqui porque somos todos nós. Se eu olhar as pessoas como adversários, se eu olhar as pessoas como inimigos, se eu olhar que eu tenho que vencer dessa forma, isso só vai me trazer um autocentramento. E esse autocentramento me traz um isolamento. Aí eu tenho adversários em todos os lugares. Agora, olha a diferença. Se eu chegar para compartilhar o meu crescimento para com os outros, a minha vitória junto com os outros, e assim criar uma sociedade mais humana. E é o que nós pensamos, é o que nós fazemos, e é o que nós queremos que você também faça. Que você também abra essa perspectiva para que possa olhar dessa forma. Então, essas são as 3 habilidades. E com isso, sabe o que acontece? Com certeza, o seu mundo e os seus relacionamentos serão mais doces. O seu mundo e o seu relacionamento serão mais doces. Chega, de viver vidas amargas, chega de viver vidas angustiadas, chega de passar por sofrimentos desnecessários. Se eu preciso vencer a ansiedade, nós temos ferramentas que nós já passamos para vocês. Se eu preciso vencer um trauma, um medo, fazer uma transferência de significados, ressignificar coisas que me traumatizaram, nós entregamos essas ferramentas já para vocês em vídeos passados. Então, basta nós entendermos como nós queremos reconstruir ou construir a nossa vida daqui para frente. É daqui, é de hoje, olha, hoje, vai acabar aqui daqui a pouco, E aí vai dar aí 8h30 e você pode tomar uma decisão. Qual é a vida que você quer ter daqui para frente? O que aconteceu daqui para trás já aconteceu. Eu tenho que olhar para aquilo ali e tomar como aprendizado. Mas qual é a vida que eu quero ter daqui para frente? É uma vida com relacionamentos doces? É uma vida com relacionamentos saudáveis? É uma vida com relacionamentos baseados na união? Se é essa vida que eu quero, sabe o que você precisa? Somente decidir e ter isso como um esforço de tomada de ação.
não acho que é simplesmente decidir e não fazer nada também, tá? Porque se você decidir, você vai ter que fazer, sem sombra de dúvidas, porque é a ação que move, é a ação que faz você caminhar para frente. E essa ação tem que ter muito envolvimento do amor, da compreensão e do respeito. Então, meus queridos, eu me despeço hoje aqui de vocês, falando que segunda-feira que vem tem mais. E atenção aqui, ó, Facebook e Instagram aqui, eu não sei qual é a posição aqui, mas tá aqui, Face e Insta, porque durante essa semana nós vamos postar no Face e no Insta assuntos que vão te relembrar sobre isso e para você realmente compartilhar, compartilha com as pessoas. E outra, assina aqui, ó, se você ainda não assinou, compartilha, pede para as pessoas também assinarem o nosso canal aqui do YouTube, deixa o sininho ativado que você vai receber notificações. E ó, lembra de dar aqui a sua curtida, que isso é importante para nós também. Ubuntu para você. Eu só sou quem sou porque somos todos nós. E 25 segundos é tudo o que você precisa.